Olá pessoal, eu sou o João Oliva, engenheiro eletricista, candidato à presidência do CREA São Paulo e estou aqui na TV Relacionamento. Olá internautas, iniciamos mais um programa Gestão Executiva. Nós temos aqui uma profissional daquelas que a gente começa a conversar e já sente uma admiração enorme, porque ela é uma pessoa espetacular. Regina Helena, gratidão, muito obrigado. Você veio aqui de Goiânia para nos prestigiar. Sim. Isso eu nunca vou esquecer, tá? Também não vou esquecer o convite. Obrigada. Conta um pouquinho para os nossos internautas onde você nasceu, tá? Um pouquinho da sua trajetória profissional. O pessoal fica muito interessado na escolha da carreira. Porque muitas vezes é assim, quando meu tempo era assim, a carreira que você escolhia era aquela para o resto da vida. Hoje, por causa da longevidade, pela quantidade de cursos que tem, a gente consegue estudar bastante em várias ocasiões, né? Até hoje nós tivemos uma professora de educação física que acabou fazendo educação física aos 40 anos de idade, né? E é bacana. Mas aqui, todo mundo fica pensando assim, onde que tem aquele estalo que leva a gente para uma assertividade, ou mais próximo a ela, né? Então, como que você acabou sendo dirigida para a área de Direito? Bom, eu nasci em São Paulo, capital, mas eu só nasci. Já fui para Goiânia 2 dias depois de nascida, né? Ok. E a minha trajetória profissional no direito, ela foi interessante, porque foi uma escolha da minha mãe. Eu queria cinema, eu queria jornalismo, eu queria teatro, e minha mãe falou, isso não é profissão. Isso não é profissão, você não mora na minha casa, se você... Aí ela fez a minha inscrição no vestibular para direito. Eu tinha o meu tio-avô, que era como se fosse meu avô, era desembargador. Ok. A minha irmã mais velha já era advogada na época, então tinha... Uma referência já, tinha né? essa referência de que profissão é isso, né? Se não era direito, medicina, aquela família tradicional. Isso. Saiu de O resto era mais assim, coisa de diversão, né? Sim. Aí minha mãe fez a inscrição, eu fui, né? No direito, passei. Mas como o direito envolve uma área de falar, e a minha mãe ela tentava me seduzir assim, né? Pra que teatro? Tem o tribunal do júri, você pode ir lá no tribunal do júri, você pode ser promotora, você vai lá falar nas audiências, né? Aí ela ia me convencendo, né? E realmente eu tenho uma comunicação muito boa, né? Então eu fiquei lá, né, sonhando que eu poderia ser uma advogada, igual de filme, né? E fui para o direito. Eu já gostei da parte da sociologia, da filosofia do direito, né? Dessa parte eu gostei. Não me apaixonei loucamente, mas eu gostava do direito. Eu acho a área da escolha, direito penal, civil, como tributário, foi difícil a escolha? Não foi, porque como eu gosto de filosofia, como eu gosto de sociologia, já puxa para penal, civil. Essa parte mais burocrática, tributário, administrativo, essa parte muito que a gente chama de positivista, que é muita regra ali, essa parte não me interessava muito. Eu já sou mais humanista, né? Então, o criminal, essa esfera que é mais humana, menos regra positivista e mais humano, me atraiu já de cara, né? Mas, aí dentro do direito, eu comecei a namorar um colega, né, que era filho de juiz. Certo. Então, é da mesma classe. Né? Aí foi vivendo aquele meio, mas já dentro do direito, quando eu fui, principalmente quando eu fui fazer a minha escolha de TCC, né, que foi no direito de família, naquela época, 2005, eu formei. Era novo, né, isso daí, né? Não tinha. Teve um congresso. Nem empresa familiar, essas coisas não falavam tanto, né? E teve um congresso lá em Goiânia que o Silvio Rodrigues, que ele já faleceu, sim, mas ainda existe, né, o legado que ele deixou, né? Eu fui num congresso que ele estava vivo, ele estava participando e eu perguntei sobre a guarda compartilhada. E ele falou assim,
isso nunca vai pegar no Brasil. Ele detonou, Nossa. eu fui lá toda assim, ele me detonou, né? Certo. Mas como eu sou filha de pais separados, eu pensava muito nessa questão, né? O meu pai, ele não tinha tanta vontade de conviver, ele foi ausente. Mas eu via os pais que tinham muita vontade de conviver com os filhos e as mães negavam. E aí aquilo mexia comigo, né? Sobre o propósito. Entendi. Que a gente falou antes. Eu acredito muito que o propósito da vida, ele está escondido numa dor, na nossa dor existencial. E era uma dor para mim o meu pai não me querer. E aí quando eu via pais querendo conviver com os filhos e mães usando a justiça para punir na separação, isso mexia com a minha dor. Então eu fui estudar, fui ver essas guardas e tudo, eu fui toda feliz lá no congresso, Circe Rodrigues, não, pá! E hoje é um modelo que mais, né, é o primeiro modelo mais institucionalizado no Brasil, é a guarda compartilhada. Porque começou a ficar um pouco mais humanizado, né? Essa parte. O ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, só tem, não vou fazer as contas agora, mas ele é de 92 para cá. É muito jovem, né? É muito jovem. Eu já sou da década de 80, eu nem tinha o Estatuto da Criança e do Adolescente para defender. Então hoje o ECA, ele trazendo esse olhar para o benefício da criança, o interesse da criança, é uma forma ainda um pouco utópica de resolver as questões. Essa semana mesmo eu estava num fórum de discussão com uma psiquiatra famosa, a doutora Ana Beatriz, e ela falando do caso do Henry e daquele menininho Henry que o padrasto matou, né? Sim. E ela falando sobre aquilo, né, eu fiz um comentário lá que ficou até bem visto, ela até comentou, que o nosso sistema judiciário, ele ainda não está olhando para o interesse da criança. Ele ainda olha para o interesse dos adultos. Porque aquele pai, se ele não entregasse o menino vomitando, não queria ir, mas se ele não entregasse para a mãe, nós operadores do direito, a gente sabe as consequências. Um advogado sempre iria falar para ele, cara, foi uma sentença, foi homologada, é pior para você. Então, os conselhos tutelares, a área da psicologia, da psiquiatria, ainda precisa ser mais ouvida dentro do direito, né? O direito é uma área que ele comunica com todas. Porque quando a gente fala de resolução de conflitos, que a justiça é para resolução de conflitos, os conflitos humanos vão ser em todas as áreas, engenharia, medicina, matemática, tudo. E os juízes e os advogados, eles não têm condições humanas de ter conhecimento técnico de tudo, né? Que é uma outra coisa muito legal da área do direito. De repente eu queria ter feito medicina, mas não tinha condições. Sim. Medicina é um curso integral, poucas pessoas têm condições. No direito, você pode se especializar como um advogado de médico, direito médico, né? Perfeito. Então, é uma área, assim, falando em pessoas que estão pensando em escolha profissional, é uma área de mais fácil acesso, porque são muitas faculdades, tanto públicas quanto privadas, a preços acessíveis, né? Eu fui professora numa faculdade lá em Goiânia, a preço acessível. E é uma área que dentro dela você pode transitar em todas. De alguma forma você transita em todas. Então, e pode se tornar uma perita também, né? sim. E aí, você pode prestar concurso, se você fizer outro curso e prestar um concurso para perito, alguma coisa, você já tem o conhecimento do direito. E o direito está no dia a dia do cidadão, está em tudo. Bateu o carro, tem direito ali. Cortou uma conta que você pagou, tem direito ali. Na hora do parto, tem o direito falando ali. Então, o direito, ele tá tanto na vida do ser humano, que se eu não sei o que fazer, faça direito mesmo. Porque é um curso que você não vai perder. É um curso para a vida, muito bom. Não, maravilha. E depois, aí, logo que você terminou, você começou a exercer também, e aí você tinha aquela vontade também de lecionar, isso? Na verdade, o convite para dar aula veio igual o convite da entrevista. Foi um presente que eu ganhei. Eu não fui atrás. Pelo talento, é reconhecimento. Sim, eu dei uma palestra, eu fui convidada para dar uma palestra virtual para a semana pedagógica de uma faculdade. Eu não estou acostumada a dar palestras, eu gosto. Sim. Aí eu fui, né?
E aí eu dei uma palestra. E eu não vi quem estava assistindo, né? Porque só era eu e o professor que me convidou. E aí, passam uns dias, o professor que me convidou falou: Regina, a diretora acadêmica quer falar com você. Aí eu juro, eu pensei, falei besteira, vou levar bronca. Ele falou assim: ela quer te contratar, ela quer te chamar para ser professora. Diz que os alunos que assistiram, diz que eles ficaram assim: ela vai dar aula de quê? Eu quero ter aula com ela. Legal. Porque eu costumo ter uma fala desenrolada, né? É, muita bem piada. palatável. Aí foi assim, eu não tinha mestrado, não tinha especialização, né? E aí ela me convidou para dar aula, uma matéria no direito e uma matéria na psicologia, né? E eu não posso ver uma quarta briga que eu vou. Mesmo que eu fale, não sei se é isso, mas eu vou lá ver. Porque eu acho também uma coisa muito importante na vida profissional. Não feche portas que você pelo menos não deu uma olhada, né? É verdade. E aí eu fiquei um semestre e percebi que eu sou palestrante e não professora. Porque professor não é só falar em sala de aula. Falar em sala de aula é a menor parte. É verdade. Né? Os planos, o planejamento de aula, elaborar a prova, a parte burocrática, ela é muito maior. E eu honrei o nosso contrato ali, porque eu dei minha palavra, eu vou até o fim, mesmo tão difícil, dou um jeito. Eu tive uma aceitação muito boa dos alunos, né? Eles mandam mensagem para mim até hoje: professora, quando você vai voltar? Porque o dia que eu tiver uma secretária para fazer a burocracia, porque lá eu descubro, por exemplo, isso é legal para uma carreira profissional. Você aceita os convites, honre a palavra, que é para não queimar o seu filme, mas se ali você percebeu que não é aquilo, mas dentro daquilo que você percebeu que não é, você percebe o que é. Igual lá ficou nítido, eu sou palestrante. Os alunos amavam. Era assim, eu tinha 100%, eles abriam as câmeras nas minhas aulas, na online, e na presencial era até o fim da aula, ninguém saía. Eu faço um ambiente divertido. Aí lá eu percebi, eu falei, eu tenho que investir na carreira de palestrante. Ok, perfeito. Então eu acho importante, todas as oportunidades. Ah, mas é uma faculdade pequena. Mas é assim, a gente treina nos menores lugares, para já não chegar na federal, na PUC, numa faculdade muito aclamada, sem experiência nenhuma e de repente fazer bobeira, né? Toda porta é porta. O que mais vibrou quando você se formou foi tua mãe, né? Não, foi aquela coisa assim, não fez mais que obrigação. Mas eu acho que ela ficou aliviada de eu não ter virado, né, a doida do teatro. E eu amo teatro até hoje, mas aí no direito, eu me formei meio sem saber ainda o que fazer. Aí vem a pressão da família: concurso, porque a minha irmã mais velha é concursada, padrinha, todo concursado. Mas eu ia sentar para estudar para o concurso e era uma violência muito grande comigo. Aí eu comecei a advogar, que eu achava mais gostoso. A advocacia, ela tem uma liberdade. Sim, verdade. Aí eu advoguei para uma médica, que a gente acabou ficando amigas, né? Eu fazia todos os contratos da clínica dela. E olha que legal que é o direito, era uma clínica de estética. Então eu tive que estudar todos os procedimentos estéticos da clínica para elaborar os contratos muito bem feitos, para o paciente ter ciência. E você fazer um exercício mental, o que cada linha daquela protege um ou outro lado, né? É porque dependendo do resultado, do produto usado, é uma responsabilidade que o médico vai ter. Sim. Mas, e a minha mãe lá, faz concurso. E aí eu fiz um concurso, que a minha mãe fez a inscrição, ela me buscou, eu falei, eu não vou prestar esse concurso. Nível médio, ainda desprezando o concurso. Ela, você vai prestar sim. Me buscou em casa, me levou e eu passei, né? Aí, passei, só que eu fui para a Secretaria de Cultura, minha primeira lotação. Aí eu fui trabalhar no Museu de Arte. Aí eu amei, de Goiânia. Que legal. O Museu de Arte Contemporânea não, o Museu de Arte mesmo, no Maio. E aí fui estudar a história dos nossos artistas. Você fez bem, né? Muitos vieram de fora, a gente teve muito artista lá em Goiânia, que veio da Alemanha, tudo.
estudando, mas cuidava da parte administrativa. Sim, mas era prazeroso essa parte. Muito prazeroso. Mas eis que um dia, aleatoriamente, eu encontro uma colega do direito, o tal do networking, né? Isso. Encontro uma colega do direito e ela, como é que foi? Como é que tá a sua vida? Falei, estou passando por concurso da prefeitura, estou lá na Secretaria de Cultura. Ela, você está na cultura? Mas você é tão inteligente. Aí ela, casada com o procurador-geral do município. Sim. Ela se é muito inteligente. Virou para o marido dela e falou, pega essa menina, leva ela para a procuradoria. Aí eu virei procuradora do município, porque na época não tinha esse concurso dessa carreira, era desvio de função. Hoje tem um concurso, e foi estudando para o concurso de procurador do município que eu descobri que, embora eu respeitasse muito, não era 100% da minha missão. Aí eu continuei como assessora dos procuradores e fui atrás de mais alguma coisa para eu ter esse preenchimento existencial, sabe? Assim, de sentir que eu não só estou fazendo um trabalho que paga as minhas contas, mas eu queria fazer algo mais. Então você, na tua cabeça, tem um quebra-cabeças que você vai montando as partes, né? E a vida, se a gente for humilde perante a vida, e às vezes aceita, não estou entendendo o que está acontecendo, mas esse é o movimento que a vida está fazendo, aceita, consciente, e vai montando esse quebra-cabeça. Porque quando a gente não briga com a vida, quando a gente não briga, a gente tem as peças mais rápido. E montando o quebra-cabeça, vai ter um momento que você vai, de repente, você vai ver o cenário e vai falar, nossa, faz todo sentido, né? Embora eu quisesse algo a mais, eu percebo que o que eu descobri que eu queria mais, o direito fez. O direito construiu uma base sólida, sensacional, né? Para as outras coisas que eu ia querer fazer. Então eu falo que na vida dá tempo de muita coisa. Sim. Na vida dá tempo, né? Nossa, na vida dá tempo de fazer muita coisa. E a vida é muito generosa quando a gente não briga com ela. É verdade. Né? Que ótimo. Quem tem dúvida, direito é outra coisa. Só para falarmos um pouquinho. Por favor. Porque quando eu vou aconselhar adolescentes, né? Não sei que curso fazer. Eu gosto de trazer uma base realista na escolha, né? Que país que eu vivo, que classe socioeconômica eu pertenço. Sim. Porque você pode construir uma escada. Eu quero muito medicina, mas eu estou numa situação de vida que eu não consigo nem pagar, nem ter o curso integral. Existem outros cursos, direito é um deles, que você pode se formar como um técnico administrativo de qualidade e de repente conseguir num concurso modesto, o meu concurso é um concurso modesto, Sim. mas conseguir com aquelas ferramentas que o direito te deu, produzir um cenário para bancar o seu sonho. Minha mãe falava muito isso para mim, faz direito, se coloca e aí você paga o seu sonho. Ok. Eu gosto de conversar isso com, principalmente os adolescentes, né? Sim. Então, numa escolha, faça a primeira, pelo menos dá tempo de fazer mais de um curso na vida, tranquilamente. Então, no primeiro curso, você olhando a sua realidade, para você transformar a sua realidade, uma escolha consciente. Que, de repente, eu não posso o que eu quero ainda, mas o que eu posso fazer em volta que vai construir uma base para eu chegar onde eu quero? Isso eu acho muito importante no nosso país, que é um país de recursos sociais escassos. É verdade. É importante ter esse planejamento realista para o sonho não morrer na praia, né? Para o sonho ficar na gaveta, para ele sair na hora certa. Verdade. Gisela, nós estamos aí nas finais. Eu queria que você deixasse seus contatos, nós vamos deixar escrito aqui também. Bom, meu contato principal é o Instagram, né? Que é o _Antonácio. E no meu Instagram, as pessoas já comunicam comigo lá melhor do que pelo WhatsApp. Ok. Né? Eu prefiro conversar pelo Instagram, porque o WhatsApp é mais... Tem o serviço da Procuradoria, Exato. né? Então ele é mais corporativo. mais corporativo. Mas no Instagram eu respondo todo mundo, eu costumo fazer uma live toda segunda-feira, né? Tem mais contato por ali, fiquem à vontade. Ok, tá bom. Internautas, com os agradecimentos, então,
essa fantástica profissional que veio de Goiânia, Sim. né? Para nos abrilhantar aqui, a Regina Helena, nós finalizamos mais um Gestão Executiva. Um grande abraço e até a próxima.